eles. Smith deu de ombro. Espero que sim, disse ele, embora eu não tenha muita certeza sobre pessoas que viajam com leões e têm medo de papagaio. Deve haver algo de errado com eles. O grupo seguiu a trilha pelo campo até um portal arqueado que se abriu ao chamado de um de seus captores, que batia nos pesados painéis de madeira com sua lança. Mais adiante, o portão dava para uma rua estreita que parecia apenas a continuação da trilha da selva vinda da floresta. Edifícios de ambos os lados se continuidade da parede ficavam de frente para a rua estreita e sinuosa, que só era visível por uma curta distância à frente. As casas eram praticamente todas de 2 andares, os andares superiores nivelados com a rua, enquanto as paredes do primeiro andar recuavam cerca de 3 metros. Uma série de colunas e arcos simples sustentando a frente do segundo andar e formando uma arcada de cada lado da estreita via. O caminho no centro da rua não era pavimentado, mas os pisos das arcadas eram de pedra cortada de várias formas e tamanhos, todos cuidadosamente ajustados e assentados sem argamassa. Esses pisos evidenciavam grande antiguidade, havendo uma depressão distinta no centro, como se a pedra tivesse sido desgastada pela passagem de inúmeros pés calçados com sandálias ao longo dos séculos em que estivera ali. Havia poucas pessoas despertas a essa hora matinal, e estas eram do mesmo tipo que seus captores. A princípio, aqueles que viam eram apenas homens, mas conforme avançavam mais para dentro da cidade, se depararam com algumas crianças nuas brincando na poeira macia da estrada. Muitos que passavam demonstravam grande surpresa e curiosidade pelos prisioneiros, e frequentemente faziam perguntas aos guardas, que os dois assumiam estar relacionadas a eles mesmos, enquanto outros pareciam não notá-los de forma alguma. Eu gostaria que pudéssemos entender o idioma deles, exclamou Smith. Sim, disse a garota, eu gostaria de perguntar a eles o que vão fazer conosco. Isso seria interessante, disse o homem, eu mesmo tenho me perguntado muito sobre isso. Eu não gosto do jeito que os dentes caninos deles são limados, disse a garota. É muito sugestivo de alguns canibais que eu já vi. Você não acredita de verdade que eles são canibais, acredita? Perguntou o homem. Você não acha que pessoas brancas poderiam ser canibais? Acha? Essas pessoas são brancas? Perguntou a garota. Eles não são negros. Isso é certo, respondeu o homem. A pele deles é amarela, mas ainda assim não se parece exatamente com a chinesa, nem nenhuma das suas feições é chinesa. Foi nesse ponto que eles tiveram seu primeiro vislumbre de uma mulher nativa. Ela era parecida em quase todos os aspectos com os homens, embora sua estatura fosse menor e sua figura mais simétrica. Seu rosto era mais repulsivo do que o dos homens, possivelmente pelo fato de ser mulher, o que acentuava as idiosincrasias dos olhos, lábio pendente, presas pontiagudas e cabelos rígidos e baixos. Esses últimos eram mais longos do que os dos homens e muito mais pesados. Caíram sobre seus ombros, e eram contidos por um pedaço colorido de um tecido rendado. Seu único vestuário parecia não ser nada mais do que um lenço translúcido enrolado firmemente ao redor de seu corpo, desde abaixo de seus seios nus, sendo preso de alguma forma na parte inferior, perto dos tornozelos. Pedaços de metal reluzente, semelhantes ao ouro, ornamentavam tanto a cabeleira quanto a saia. Fora isso, a mulher não usava joias. Seus braços nus eram delicados e bem torneados, e suas mãos e pés eram proporcionais e simétricos. Ela se aproximou da festa enquanto eles passavam por ela, tagarelando para os guardas que não lhe davam atenção. Os prisioneiros tiveram a oportunidade de observá-la de perto enquanto ela os seguia por uma curta distância. A figura de uma Maori, comentou Smith, com o rosto de uma imbecil. A rua que eles seguiam era cortada em intervalos irregulares por cruzamentos que, ao olharem por eles, mostravam-se igualmente tortuosos quanto aquele por onde estavam sendo conduzidos. As casas variavam pouco no estilo. Ocasionalmente havia pedaços de couro ou alguma tentativa de outra ornamentação arquitetônica. Através de janelas e portas abertas, podiam ver que as paredes das casas eram muito grossas e que todas as aberturas eram bastante pequenas, como se as pessoas tivessem construído contra o calor extremo, o que eles perceberam ser necessário neste vale enterrado profundamente em um deserto africano. À frente, eles ocasionalmente vislumbravam estruturas maiores e, à medida que se aproximavam delas, depararam com o que evidentemente fazia parte do setor comercial da cidade. Havia inúmeras pequenas lojas e bazares intercalados entre as residências, e acima das portas desses estabelecimentos havia placas pintadas com caracteres que sugeriam fortemente origem grega, embora não fossem grego, como tanto o inglês quanto a garota sabiam. Smith, nesse momento, começava a sentir mais intensamente a dor de seus ferimentos e a consequente fraqueza, agravada pela grande perda de sangue. Ele agora cambaleava ocasionalmente, e a garota, vendo sua situação, ofereceu-lhe o braço. Não. Ele expôs,
Você já passou por muita coisa para ter qualquer fardo extra imposto. Mas, embora tenha feito um esforço valente para acompanhar os captores, ocasionalmente ficava para trás, e em uma dessas ocasiões os guardas, pela primeira vez, demonstraram disposição para a brutalidade. Era um sujeito grande que caminhava à esquerda de Smith. Várias vezes ele segurava o braço do inglês e o empurrava para a frente, não de forma brusca, mas quando o prisioneiro vacilava repetidas vezes, o sujeito, de repente, e certamente sem qualquer provocação justa, explodia em uma completa fúria de raiva. Ele saltava sobre o homem ferido, golpeando ferozmente com os punhos e, derrubando, agarrava sua garganta com a mão esquerda enquanto com a direita puxava seu longo e afiado sabre. Gritando terrivelmente, brandia a lâmina acima da cabeça. Os outros pararam e se viraram para observar o encontro, sem mostrar muito interesse. Era como se um dos membros do grupo tivesse parado para ajustar uma sandália e os outros apenas esperassem até que ele estivesse pronto para continuar a marcha. Mas se os seus captores estavam indiferentes, Berta Kircher não estava. Os olhos próximos e flamejantes, o rosto rosnante com presas e os gritos horríveis encheram de terror, enquanto o ataque brutal e gratuito contra o homem ferido despertava nela o espírito de proteção pelos fracos que é inerente a todas as mulheres. Esquecida de tudo, exceto de que um homem fraco e indefeso estava sendo brutalmente assassinado diante de seus olhos, a garota deixou de lado a discrição. Correndo para ajudar Smith, agarrou o braço erguido com a espada da criatura que gritava sobre o inglês prostrado. Agarrou-se desesperadamente ao companheiro, e recuou com todo o seu peso e força, com o resultado de que o fez perder o equilíbrio e cair de costas no pavimento. Em seus esforços para se salvar, ele relaxou a firmeza de seu apeto na empunhadura de seu sabre, que mal havia caído no chão quando foi apanhado pela garota. De pé ao lado da forma prostrada do oficial inglês, Berta Kircher, a arma de lâmina afiada firmemente segurada em sua mão, enfrentava seus captores. Ela era uma figura corajosa, mesmo suas roupas de equitação sujas e rasgadas e seu cabelo desgrenhado não diminuíam em nada sua aparência. A criatura que ela havia derrubado se levantou rapidamente, e no instante seguinte, toda a sua postura mudou. De uma fúria demoníaca, ele passou subitamente a convulsionar de tanto rir, embora na mente da garota fosse uma dúvida qual dos dois era mais aterrorizante. Seus companheiros permaneciam olhando, com sorrisos vazios nos rostos, enquanto ele, de quem a garota havia arrancado a arma, pulava para cima e para baixo urrando de tanto rir. Se Berta Kircher precisasse de mais provas para se convencer de que estavam nas mãos de um povo mentalmente perturbado, as ações atuais do homem seriam suficientes para convencê-la. A súbita fúria incontrolável, e agora igualmente incontrolável e sem alegria risada apenas enfatizavam os atributos faciais de idiotice. Percebendo de repente como estava indefesa caso algum dos homens tentasse dominá-la, e movida por uma repulsa súbita que quase lhe provocou náusea de desgosto, a garota lançou a arma ao chão aos pés do homem enlouquecido que ria. Virando-se, ajoelhou-se ao lado do inglês. Foi maravilhoso da sua parte, disse ele, mas você não deveria ter feito isso. Não os antagonizei, acredito que todos eles estão loucos e você sabe que dizem que sempre se deve agradar um louco. Ela balançou a cabeça. Eu não poderia ver ele te matar, disse ela. Uma luz súbita iluminou os olhos do homem ao estender a mão e segurar os dedos da garota. Você se importa um pouco agora? Perguntou ele. Não pode me dizer que se importa só um pouco. Ela não retirou a mão da dele, mas balançou a cabeça tristemente. Por favor, não faça isso, disse ela. Sinto muito. Só posso gostar muito de você. A luz desapareceu de seus olhos e seus dedos relaxaram o aperto sobre os dela. Por favor, me perdoe, murmurou. Eu pretendia esperar até sairmos dessa confusão e você estar segura entre o seu povo. Deve ter sido choque ou algo assim, e vê-la me defendendo como fez. De qualquer forma, eu não pude evitar. Realmente, não faz muita diferença o que eu diga agora. Faz. O que você quer dizer? Ela perguntou rapidamente. Ele deu de ombros e sorriu de forma melancólica. Nunca sairei desta cidade com vida, disse. Eu não mencionaria isso, exceto pelo fato de perceber que você deve saber disso tão bem quanto eu. Fui bastante mutilado pelo leão e este sujeito aqui praticamente me acabou. Talvez houvesse alguma esperança se estivéssemos entre pessoas civilizadas, mas aqui, com essas criaturas terríveis, que cuidado poderíamos receber mesmo se fossem amigáveis? Berta Kircher sabia que ele dizia a verdade, e ainda assim não conseguia se permitir admitir que Smith morreria. Ela gostava muito dele. Na verdade, seu grande pesar era não amá-lo, mas ela sabia que não o amava. Parecia-lhe que poderia ser algo tão fácil para qualquer garota amar o tenente Harold Percy Smith, um oficial inglês e um cavalheiro, descendente de uma família antiga e ele próprio um homem de posses consideráveis. Jovem,
bonito e afável. O que mais uma garota poderia pedir além de ter um homem assim a amá-la, e de que possuía o amor de Smith-Oldvik? Não havia dúvida na mente de Berta Kircher. Ela suspirou e então, colocando a mão impulsivamente na testa dele, sussurrou: não perca a esperança. No entanto, tente viver por minha causa e eu, por minha vez, tentarei te amar. Era como se uma nova vida tivesse sido repentinamente injetada nas veias do homem. Seu rosto se iluminou instantaneamente, com uma força que ele mesmo não sabia que possuía. Levantou-se lentamente, embora de maneira um pouco instável. A garota o ajudou e o apoiou depois que ele se levantou. Por um momento, eles haviam estado totalmente inconscientes do ambiente ao redor, e agora, enquanto ela olhava para seus capturadores, viu que eles haviam retornado ao seu costumeiro comportamento de indiferença estoica. E com um gesto de um deles, a marcha foi retomada como se nenhum incidente indesejado tivesse ocorrido. Berta Kircher experimentou uma reação súbita diante da exaltação momentânea por sua recente promessa ao inglês. Ela sabia que havia falado mais por ele do que por si mesma, mas agora que havia acabado, percebeu, como havia percebido um instante antes de falar, que era improvável que algum dia se importasse com ele da maneira que ele desejava. Mas o que ela havia prometido? Apenas que tentaria amá-lo. E agora? Perguntou a si mesmo. Ela percebeu que poderia haver pouca esperança de eles algum dia retornarem à civilização. Mesmo que essas pessoas se mostrassem amigáveis e dispostas a deixá-los partir em paz, como poderiam encontrar o caminho de volta à costa? Com Tarzan morto, como ela acreditava plenamente após ter visto seu corpo jazer sem vida na entrada da caverna quando fora arrastada por seu captor, parecia não haver nenhum poder em seu alcance que pudesse guiá-los com segurança. Os dois mal haviam mencionado o homem-macaco desde sua captura, pois cada um compreendia completamente o que sua perda significava para eles. Tinham comparado anotações sobre aqueles poucos momentos emocionantes do ataque final e da captura e descobriram que concordavam perfeitamente sobre tudo o que havia ocorrido. Smith-Oldvik até tinha visto o leão pular sobre Tarzan no instante em que este fora acordado pelos rugidos das feras em carga, e embora a noite estivesse escura, ele conseguirá ver que o corpo do homem-macaco selvagem jamais se moverá desde o instante em que desceu sob o animal. E assim, se em outros momentos nas últimas semanas Berta Kircher sentirá que sua situação era particularmente desesperadora, agora ela estava pronta para admitir que a esperança estava absolutamente extinta. As ruas começavam a se encher com os estranhos homens e mulheres desta cidade estranha. Às vezes, certas pessoas os notavam e pareciam demonstrar grande interesse por eles, e outras vezes passavam com olhares vazios, aparentemente inconscientes de seus arredores imediatos e sem prestar a menor atenção aos prisioneiros. Em uma ocasião, ouviram gritos horríveis em uma rua lateral e, ao olhar, viram um homem em meio a um surto demoníaco de raiva, semelhante ao que haviam testemunhado no recente ataque a Smith-Oldvik. Essa criatura estava despejando sua fúria insana sobre uma criança, a qual atingia e mordia repetidamente, pausando apenas por breves momentos para gritar em intervalos frequentes. Finalmente, pouco antes de desaparecerem de vista, a criatura ergueu o corpo inerte da criança bem acima de sua cabeça e o lançou com toda a sua força no chão, e então, girando e gritando loucamente a plenos pulmões, correu de cabeça pela rua sinuosa. Duas mulheres e vários homens estavam olhando o cruel ataque. Eles estavam a uma distância grande demais para que os europeus soubessem se suas expressões faciais mostravam piedade ou raiva, mas fosse como fosse, ninguém ofereceu interferir. A alguns metros adiante, uma bruxa horrível se inclinava de uma janela do segundo andar, rindo, falando bobagens e fazendo caretas horríveis para todos que passavam por ela. Outros seguiam seus caminhos aparentemente atendendo aos deveres que os chamavam, tão sobriamente quanto os habitantes de qualquer comunidade civilizada. Deus! Murmurou Smith-Oldvik. Que lugar horrível! A garota se virou subitamente para ele. Você ainda tem sua pistola? Ela lhe perguntou. Sim, ele respondeu. Eu a coloquei por dentro da minha camisa. Eles não me revistaram e estava escuro demais para que pudessem ver se eu carregava alguma arma ou não. Então eu a escondi na esperança de conseguir passar com ela. Ela se aproximou dele e segurou sua mão. Guarda uma bala para mim, por favor. Ela implorou. Smith-Oldvik olhou para ela e piscou os olhos muito rapidamente. Uma umidade estranha e desconcertante surgira neles. Ele havia percebido, é claro, quão difícil era a situação deles, mas de alguma forma parecia afetá-lo apenas. Não parecia possível que alguém pudesse machucar aquela garota doce e bonita. E que ela teria que ser destruída por ele. Era horrível demais, era inacreditável, impensável. Se ele já estava apreensivo antes, agora estava duplamente perturbado. Não acredito que eu poderia fazer isso, Berta, disse ele. Nem mesmo para me salvar de algo pior? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça desanimado. Eu nunca poderia fazer isso.
respondeu. A rua que eles estavam seguindo de repente se abriu para uma ampla avenida, e diante deles se estendia uma lagoa larga e bonita, cuja superfície tranquila refletia o azul límpido do céu. Aqui, o aspecto de todos os arredores mudou. Os edifícios eram mais altos e muito mais pretensiosos em design e ornamentação. A própria rua era pavimentada com mosaicos de design bárbaro, mas incrivelmente belo. Na ornamentação dos edifícios havia considerável cor e uma grande quantidade do que parecia ser folha de ouro. Em todas as decorações era utilizada de várias formas a figura convencional do papagaio, e, em menor grau, a do leão e do macaco. Seus captores os levaram pela calçada ao lado da lagoa por uma curta distância e depois por uma porta arqueada para um dos edifícios voltados para a avenida. Ali, diretamente na entrada, havia uma grande sala mobiliada com bancos e mesas enormes, muitos dos quais eram elaboradamente esculpidos à mão com figuras do inevitável papagaio, do leão ou do macaco, sempre predominando o papagaio. Atrás de uma das mesas sentava-se um homem que não se diferenciava de forma alguma, que os cativos pudessem perceber, daqueles que os acompanhavam. Diante dessa pessoa, o grupo parou, e um dos homens que os trouxera fez o que parecia ser um relato oral. Não podiam saber se estavam diante de um juiz, de um oficial militar ou de um dignitário civil, mas era evidente que ele era um homem de autoridade, pois, depois de ouvir qualquer relato que lhe fosse feito enquanto examinava atentamente os dois cativos, fez uma única tentativa inútil de conversar com eles e depois deu algumas ordens secas àquele que havia feito o relatório. Quase imediatamente, dois dos homens se aproximaram de Berta Kircher e sinalizaram para que ela os acompanhasse. Smithfield começou a segui-la, mas foi interceptado por um dos guardas deles. A garota parou então e se virou, ao mesmo tempo olhando para o homem na mesa e fazendo sinais com as mãos, indicando, o melhor que podia, que desejava que Smithfield permanecesse com ela, mas o sujeito apenas balançou a cabeça negativamente e acenou para que os guardas a retirassem. O inglês novamente tentou segui-la, mas foi contido. Ele estava fraco e indefeso demais até para tentar impor sua vontade. Pensou na pistola dentro de sua camisa e depois na futilidade de tentar superar uma cidade inteira com as poucas balas que lhe restavam. Até agora, com a única exceção do ataque feito contra ele, eles não tinham razão para acreditar que não poderiam receber um tratamento justo de seus captores. E assim ele raciocinou que poderia ser mais sábio evitar antagonizá-los até o momento em que estivesse totalmente convencido de que suas intenções eram completamente hostis. Ele viu a garota sendo conduzida para fora do prédio, e pouco antes de desaparecer de sua vista, ela se virou e acenou para ele. Boa sorte! Ela gritou, e se foi. Os leões que haviam entrado no prédio com o grupo foram, durante o exame pelo homem à mesa, conduzidos para fora do apartamento através de uma porta atrás dele. Em direção a essa mesma porta, dois dos homens agora guiavam Smithfield. Ele se viu em um corredor longo, do qual se abriam outras portas, presumivelmente para outros apartamentos do prédio. No final do corredor, ele viu uma pesada grade, além da qual parecia haver um pátio aberto. Para esse pátio o prisioneiro foi conduzido, e ao entrar nele com os dois guardas, percebeu que estava em um espaço delimitado pelas paredes internas do prédio. Tratava-se de um tipo de jardim, no qual cresciam várias árvores e arbustos floridos. Debaixo de várias árvores havia bancos e havia um banco ao longo da parede sul, mas o que mais despertou sua atenção imediata foi o fato de que os leões que haviam ajudado em sua captura e que os haviam acompanhado no retorno à cidade, estavam estendidos pelo chão vagavam inquietos de um lado para o outro. Logo dentro do portão, seu guarda parou. Os dois homens trocaram algumas palavras e então se viraram e retornaram ao corredor. O inglês estava horrorizado ao perceber plenamente sua terrível situação, que se impunha em sua mente cansada. Ele se virou e agarrou a grade numa tentativa de abri-la e alcançar a segurança do corredor, mas a encontrou firmemente trancada contra todos os seus esforços, e então gritou para a figura que se afastava dos homens lá dentro. A única resposta que recebeu foi uma risada estridente sem alegria, e então os dois passaram pela porta no fim do corredor, e ele ficou sozinho com os leões. Capítulo 19. A história da rainha. Enquanto isso, Berta Kircher foi conduzida ao longo da praça em direção ao maior e mais pretensioso dos edifícios ao seu redor. Este edifício ocupava toda a largura de uma das extremidades da praça. Tinha vários andares de altura, e a entrada principal era acessível por um largo lance de escadas de pedra, cujo pé era guardado por enormes leões de pedra, enquanto no topo havia dois pedestais ladeando a entrada e da mesma altura, sobre cada um dos quais havia a imagem de pedra de um grande papagaio. À medida que a garota se aproximava dessas últimas imagens, percebeu que o capitel de cada coluna era esculpido com a forma de um crânio humano sobre o qual os papagaios estavam empolerados. Acima da porta arqueada e nas paredes do edifício estavam as figuras de outros papagaios, leões e macacos.
Alguns destes foram esculpidos em baixo-relevo, outros foram delineados em mosaicos, enquanto outros pareciam ter sido pintados na superfície da parede. As cores do último aparentemente estavam muito atenuadas pelo tempo, com o resultado de que o efeito geral era suave e belo. A escultura e o trabalho em mosaico estavam ambos finamente executados, evidenciando um alto grau de habilidade artística. Diferentemente do primeiro edifício para o qual ela havia sido conduzida, cuja entrada era sem portas, portas maciças fechavam a porta que ela agora se aproximava. Nos nichos formados pelas colunas que sustentavam o arco da porta, e ao redor da base dos pedestais dos papagaios de pedra, assim como em vários outros lugares da ampla escadaria, encontravam-se à vontade cerca de 20 homens armados. As túnicas destes eram todas de um amarelo vivo, e no peito e nas costas de cada um, estava bordada a figura de um papagaio. Enquanto ela era conduzida pela escada, um desses guerreiros de casaco amarelo se aproximou e deteve seus guias no topo dos degraus. Ali, eles trocaram algumas palavras e, enquanto conversavam, a garota percebeu que aquele que os havia detido, assim como aqueles de seus companheiros que ela conseguia ver, parecia ser, se possível, de uma inteligência ainda menor do que a de seus captores originais. Seus cabelos ásperos e eriçados cresciam tão baixos na testa que, em alguns casos, quase se juntavam às sobrancelhas, enquanto as íris eram menores, expondo mais da parte branca dos olhos. Após uma breve conversa, o homem responsável pela porta, pois parecia ser assim, virou-se e golpeou um dos painéis com a ponta de sua lança, ao mesmo tempo chamando vários de seus companheiros, que se levantaram e avançaram sob seu comando. Logo as grandes portas começaram a se abrir rangendo, e ao se separarem, a garota viu atrás delas a força motriz que operava as enormes portas para cada porta meia dúzia de negros nus. Na porta, seus 2 guardas foram recuados e seus lugares tomados por meia dúzia de soldados de casaco amarelo. Esses conduziram-na pela porta que os negros, puxando correntes pesadas, fecharam atrás de si, e enquanto a garota os observava, notou horrorizada que as pobres criaturas estavam acorrentadas pelo pescoço às portas. À sua frente se abria um amplo corredor no centro do qual havia uma pequena piscina de água límpida. Aqui novamente, no chão e nas paredes, se repetiam, em combinações e desenhos novos e sempre mutáveis, os papagaios, os macacos e os leões, mas agora muitas das figuras eram de algo que a garota estava convencida de que devia ser ouro. As paredes do corredor consistiam em uma série de arcos abertos pelos quais, de ambos os lados, outros aposentos espaçosos eram visíveis. O corredor estava completamente sem mobília, mas os quartos de cada lado continham bancos e mesas. Vislumbres de algumas das paredes revelavam que elas estavam cobertas com cortinas de algum tecido colorido, enquanto nos pisos havia tapetes grossos de desenho bárbaro, e peles de leões negros e leopardos lindamente marcados. A sala imediatamente à direita da entrada estava cheia de homens usando as túnicas amarelas de sua nova guarda, enquanto as paredes estavam decoradas com inúmeras lanças e sabres. No final do corredor, um pequeno lance de degraus conduzia a outra porta fechada. Ali, a guarda foi novamente impedida de passar. Um dos guardas dessa porta, após receber o relatório de um dos que a acompanhavam, passou pela porta, deixando-os do lado de fora. Foi preciso esperar 15 minutos completos até que ele retornasse, momento em que a guarda foi novamente trocada e a garota conduzida à câmara além. Através de 3 outras câmaras e passando por mais 3 portas maciças, em cada uma das quais sua guarda era trocada, a garota foi conduzida antes de ser levada a uma sala relativamente pequena, de onde um homem em uma túnica escarlate caminhava de um lado para o outro pelo chão. Na frente e nas costas da túnica estava bordado um enorme papagaio, e sobre sua cabeça havia um cocar bárbaro encimado por um papagaio empalhado. As paredes dessa sala estavam completamente cobertas por cortinas nas quais centenas, até milhares, de papagaios estavam bordados. No chão estavam incrustados papagaios dourados, enquanto no teto havia papagaios de cores vibrantes, tantas quanto possível, com as asas abertas, como se estivessem em ato de voar. O próprio homem era de estatura maior do que qualquer um que ela havia visto até então na cidade. Sua pele, semelhante a pergaminho, estava enrugada pela idade, e ele era muito mais gordo do que qualquer outro de sua espécie que ela havia visto. Seus braços descobertos, no entanto, mostravam uma força impressionante e seu andar não era o de um homem velho. Sua expressão facial denotava quase completa imbecilidade, e ele era a criatura mais repulsiva que Berta Kircher já tinha visto. Por vários minutos, depois que ela foi conduzida à sua presença, ele parecia não perceber que ela estava ali, continuando seu agitado caminhar de um lado para o outro. De repente, sem o menor aviso, enquanto estava no extremo oposto da sala em relação a ela, de costas para ela, ele se virou e avançou loucamente em sua direção. Involuntariamente, a garota recuou,
estendendo as mãos abertas em direção à criatura horrível como se quisesse mantê-lo afastado, mas um homem de cada lado dela. Os dois que a haviam conduzido ao apartamento asseguraram. Embora ele tenha corrido violentamente em direção a ela, o homem parou sem tocá-la. Por um momento, seus horríveis olhos com bordas brancas brilharam de forma intensa em seu rosto, e logo em seguida ele explodiu em uma risada maníaca. Por 2 ou 3 minutos, a criatura se entregou ao divertimento e então, parando tão de repente quanto começar a rir, passou a examinar a prisioneira. Ele apalpou seu cabelo, sua pele, a textura da roupa que ela vestia. Por meio de sinais, fez com que ela entendesse que deveria abrir a boca. Nesse gesto, ele parecia muito interessado, chamando a atenção de um dos guardas para seus dentes caninos e em seguida mostrando suas próprias presas afiadas para que a prisioneira visse. Atualmente, ele voltou a caminhar de um lado para o outro pelo chão, e se passaram pelo menos 15 minutos antes que ele notasse novamente a prisioneira, e então foi apenas para dar uma ordem curta aos seus guardas, que imediatamente a levaram para fora do apartamento. Os guardas agora conduziram a garota por uma série de corredores e apartamentos até uma estreita escada de pedra que levava ao andar de cima, finalmente parando diante de uma pequena porta onde estava um negro nu armado com uma lança. A uma palavra de um de seus guardas, o negro abriu a porta e o grupo entrou em um apartamento de teto baixo, cujas janelas imediatamente chamaram a atenção da garota pelo fato de estarem fortemente gradeadas. O quarto era mobiliado de forma semelhante aos que ela havia visto em outras partes do edifício, as mesmas mesas e bancos esculpidos, os tapetes no chão, as decorações nas paredes, embora em todos os aspectos fosse mais simples do que qualquer coisa que ela havia visto no andar de baixo. Em um canto havia um sofá baixo coberto com um tapete semelhante aos do chão, exceto que era de uma textura mais leve, e sobre ele sentava-se uma mulher. Quando os olhos de Berta Kircher pousaram sobre a ocupante do quarto, a garota deu um pequeno suspiro de surpresa, pois reconheceu imediatamente que ali estava uma criatura mais próxima de seu próprio tipo do que qualquer outra que tivesse visto dentro dos muros da cidade. Era uma mulher idosa que a olhava através de olhos azuis desbotados, afundados em um rosto enrugado e sem dentes, mas os olhos eram de uma criatura sã e inteligente, e o rosto enrugado era o rosto de uma mulher branca. Ao ver a menina, a mulher se levantou e avançou, seu andar tão fraco e instável que ela foi obrigada a se apoiar em um longo bastão que segurava com as duas mãos. Um dos guardas disse algumas palavras a ela e então os homens se viraram e saíram do apartamento. A menina ficou parada logo dentro da porta, esperando em silêncio pelo que pudesse acontecer em seguida. A velha atravessou a sala e parou diante dela, levantando seus olhos fracos e lacrimejantes para o rosto jovem e fresco da recém-chegada. Então, a examinou da cabeça aos pés e, mais uma vez, os velhos olhos voltaram ao rosto da garota. Berta Kircher, por sua vez, não foi menos franca em sua avaliação da pequena velha. Foi esta quem falou primeiro, com uma voz fina e trêmula. Falou, hesitante, vacilante, como se estivesse usando palavras desconhecidas e falando uma língua estranha. Você é do mundo exterior? Perguntou em inglês. Deus permita que você possa falar e entender esta língua. Inglês, exclamou a garota. Sim, claro. Eu falo inglês. Graças a Deus, exclamou a velhinha. Eu não sabia se eu mesma conseguiria falar de forma que outro pudesse entender. Há 60 anos falo apenas aquele monótono linguajar maldito. Há 60 anos não ouço uma palavra em minha língua materna. Pobre criatura, murmurou ela. Que infortúnio maldito jogou você em mãos deles? Você é uma mulher inglesa? Perguntou Berta Kircher. Entendi corretamente que você é uma mulher inglesa e está aqui há 60 anos. A velha acenou afirmativamente com a cabeça. Há 60 anos nunca saí deste palácio. Venha, disse ela, estendendo uma mão ossuda. Sou muito velha e não consigo ficar de pé por muito tempo. Venha sentar-se comigo no meu divã. A garota aceitou a mão estendida e ajudou a velhinha a voltar para o lado oposto da sala. Quando ela se acomodou, a garota sentou-se ao lado dela. Pobre criança, gemeu a velha. Seria muito melhor ter morrido do que deixá-los trazê-la para cá. A princípio eu poderia ter me destruído, mas sempre houve a esperança de que alguém viesse me tirar daqui, mas ninguém nunca vem. Conte-me como eles te pegaram. Muito brevemente, a garota narrou os principais acontecimentos que levaram à sua captura por algumas das criaturas da cidade. Então há um homem com você na cidade? Perguntou a velha. Sim, disse a garota. Mas eu não sei onde ele está nem quais são as intenções deles em relação a ele. Na verdade, eu não sei quais são as intenções deles em relação a mim. Ninguém poderia sequer adivinhar, disse a velha. Eles nem sabem eles mesmos de um minuto para o outro quais são suas intenções, mas acho que você pode ficar tranquila, minha pobre criança.
de que nunca verá seu amigo novamente. Mas eles não te mataram, lembrou a garota, e você tem sido prisioneira deles. Você diz, por 60 anos. Não, respondeu sua companheira. Eles não me mataram, nem te matarão. Embora Deus saiba que antes de você viver muito tempo neste lugar horrível você implorará para que eles te matemática. Quem são eles? Perguntou Berta Kircher. Que tipo de pessoas? Diferem de qualquer um que eu já tenha visto. E me conte também como você veio parar aqui. Foi há muito tempo, disse a velha, balançando-se para frente e para trás no sofá. Foi há muito tempo. Oh, como foi? Eu tinha apenas 20 anos na época. Imagine criança. Olhe para mim. Não tenho outro espelho além do meu banho. Não consigo ver como sou, pois meus olhos são velhos. Mas com os dedos consigo sentir meu rosto antigo e enrugado, meus olhos fundos e esses lábios flácidos sobre gengivas sem dentes. Estou velha, curva e horrível. Mas na época eu era jovem e disseram que eu era bonita. Não, não vou ser hipócrita. Eu era bonita. Meu espelho me dizia isso. Meu pai era missionário no interior. Um dia, chegou uma banda de saqueadores árabes de escravos. Eles levaram os homens e mulheres da pequena aldeia nativa onde meu pai trabalhava, e me levaram também. Eles não conheciam muito bem nossa região, então foram obrigados a depender dos homens de nossa aldeia, que haviam capturado, para guiá-los. Disseram-me que nunca haviam estado tão ao sul e que tinham ouvido falar que havia um país rico em marfim e escravos a oeste de nós. Queriam ir até lá e, de lá, nos levariam para o norte, onde eu seria vendido para o harém de algum sultão negro. Eles frequentemente discutiam sobre o preço que eu traria, e que esse preço talvez não diminuísse. Eles me protegiam ciumentamente uns dos outros para que as viagens fossem o menos cansativas possível para mim. Recebi a melhor comida que podiam oferecer e não fui prejudicado. Mas depois de pouco tempo, quando havíamos alcançado os confins do país com o qual os homens de nossa aldeia estavam familiarizados e havíamos entrado em um deserto desolado e árido, os árabes finalmente perceberam que estávamos perdidos. Mas eles continuaram, sempre em direção ao oeste, atravessando gorges horríveis e marchando sobre a face de uma terra escaldante sob o sol impiedoso. Os pobres escravos que haviam capturado foram, é claro, obrigados a carregar todo o equipamento do acampamento e o saque, assim pesadamente carregado, meio famintos e sem água, logo começaram a morrer como moscas. Não estávamos muito tempo na terra desértica antes que os árabes fossem forçados a matar seus cavalos para se alimentar, e quando chegamos ao primeiro desfiladeiro, pelo qual seria impossível transportar os animais, o restante deles foi abatido e a carne carregada sobre os pobres e cambaleantes negros que ainda sobreviveram. Assim continuamos por mais 2 dias e agora todos, exceto um punhado de negros, estavam mortos, e os próprios árabes haviam começado a sucumbir à fome, à sede e ao intenso calor do deserto. Até onde a vista alcançava em direção à terra da abundância de onde viemos, nossa rota estava marcada por abutres circulando no céu e pelos corpos dos mortos que jaziam na imensidão sem trilhas pela última vez. O marfim havia sido abandonado presa por presa à medida que os negros iam caindo, e ao longo da trilha da morte estavam espalhados os equipamentos de acampamento e as arreios de cavalos de 100 homens. Por algum motivo, o chefe árabe me favoreceu até o fim, possivelmente com a ideia de que, de todos os seus outros tesouros, eu poderia ser transportado mais facilmente, pois eu era jovem e forte. Depois que os cavalos foram mortos, eu andei e consegui acompanhar os melhores homens. Nós, ingleses, você sabe, somos grandes caminhantes, enquanto esses árabes nunca haviam caminhado desde que tiveram idade suficiente para montar a cavalo. Não posso dizer quanto tempo continuamos, mas finalmente, com nossas forças quase esgotadas, alguns de nós alcançaram o fundo de um desfiladeiro profundo. Escalar o lado oposto estava fora de questão, então continuamos descendo pelas areias do que só podia ter sido o leito de um rio antigo, até que finalmente chegamos a um ponto de onde pudemos olhar para o que parecia ser um belo vale, no qual tínhamos certeza de que encontraríamos caça em abundância. Naquele momento, restávamos apenas dois, o chefe e eu. Não preciso dizer qual era o vale, pois você o encontrou de maneira muito semelhante à minha. Fomos capturados tão rapidamente que parecia que eles deviam estar nos esperando, e eu soube depois que esse era exatamente o caso, assim como eles estavam esperando por você. À medida que você passou pela floresta, deve ter visto os macacos e papagaios e, desde que entrou no palácio, como esses animais, e os leões, são constantemente usados nas decorações. Em casa, todos nós estávamos familiarizados com papagaios falantes que repetiam as coisas que lhes ensinavam a dizer, mas esses papagaios são diferentes, pois todos falam na mesma língua que as pessoas da cidade usam. E dizem que os macacos falam com os papagaios e os papagaios voam para a cidade e contam às pessoas o que os macacos dizem. E, embora seja difícil de acreditar, eu aprendi que isso é verdade,
porque vivi aqui entre eles por 60 anos no palácio do rei deles. Eles me trouxeram, assim como trouxeram você, diretamente ao palácio. O chefe árabe foi levado para outro lugar. Nunca soube o que aconteceu com ele. Naquela época, Agou-XXV era rei. Desde então, vi muitos reis. Ele era um homem terrível, mas todos eles são terríveis. O que há com eles? Perguntou a garota. Eles são uma raça de maníacos. Respondeu a velha. Você não percebeu? Entre eles há excelentes artesãos e bons agricultores e uma certa ordem legal, do jeito que é. Eles reverenciam todos os pássaros, mas o papagaio é sua principal divindade. Há um que é mantido aqui no palácio em um apartamento muito bonito. Ele é o deus dos deuses deles. É um pássaro muito velho. Se o que Agou me disse quando cheguei for verdade, ele deve ter quase 300 anos agora. Seus rituais religiosos são extremamente repugnantes, e acredito que pode ser a prática desses rituais ao longo dos séculos que trouxe a raça ao seu estado atual de imbecilidade. E ainda assim, como eu disse, eles não são desprovidos de algumas qualidades redentoras. Se a lenda merece crédito, seus antepassados, um pequeno grupo de homens e mulheres que vieram de algum lugar do norte que se perderam na selva da África Central encontraram aqui apenas um vale deserto e estéril. Pelo que sei, a chuva raramente, se é que alguma vez, cai aqui, e ainda assim você viu uma grande floresta e vegetação luxuriante fora da cidade, assim como dentro dela. Esse milagre é conseguido pela utilização de nascentes naturais que seus ancestrais desenvolveram e sobre as quais eles aperfeiçoaram a tal ponto que todo o vale recebe uma quantidade adequada de umidade o tempo todo. Agou me contou que muitas gerações antes de seu tempo, a floresta era irrigada desviando o curso dos riachos que levavam a água da nascente para a cidade, mas que, quando as árvores haviam enviado suas raízes até a umidade natural do solo e não precisavam mais de irrigação, o curso do riacho era alterado e outras árvores eram plantadas, e assim a floresta cresceu até hoje, cobrindo quase todo o chão do vale, exceto pelo espaço aberto onde a cidade se encontra. Não sei se isso é verdade. Pode ser que a floresta sempre tenha estado aqui, mas é uma das lendas deles e é confirmada pelo fato de que não há chuva suficiente aqui para sustentar a vegetação. Eles são um povo peculiar em muitos aspectos, não apenas em sua forma de adoração e ritos religiosos, mas também no fato de criarem leões como outras pessoas criam gado. Você viu como eles usam alguns desses leões, mas a maioria deles é engordada e comida. A princípio, imagino, eles comiam carne de leão como parte de sua cerimônia religiosa, mas depois de muitas gerações passaram a desejá-la de tal forma que agora é praticamente a única carne que comem. Eles, é claro, prefeririam morrer a comer a carne de um pássaro, e também não comem carne de macaco, enquanto os animais herbívoros que criam são apenas para leite, peles e carne para os leões. Do lado sul da cidade estão os currais e pastagens onde os animais herbívoros são criados. Javali, cervos e antílopes são usados principalmente para os leões, enquanto cabras são mantidas para o leite dos habitantes humanos da cidade. E você viveu aqui todos esses anos? Exclamou a garota sem jamais ver alguém da sua própria espécie. A velha mulher assentiu afirmativamente. Há 60 anos você vive aqui, continuou Berta Kircher, e eles não te fizeram mal. Eu não disse que eles não me fizeram mal, disse a velha mulher, eles apenas não me mataram. Só isso. O que a garota hesitou? O que continuou por fim era a sua posição entre eles. Perdoe-me, acrescentou rapidamente, acho que sei, mas gostaria de ouvir de seus próprios lábios, pois qualquer que tenha sido a sua posição, a minha será, sem dúvida, a mesma. A velha mulher assentiu. Sim, disse sem dúvida, se eles conseguirem manter você afastada das mulheres. O que você quer dizer? Perguntou a garota. Por 60 anos nunca me permitiram chegar perto de uma mulher. Eles me matariam, mesmo agora, se pudessem me alcançar. Os homens são horríveis, Deus sabe que são horríveis, mas que o céu te proteja das mulheres. Você quer dizer? Perguntou a garota. Que os homens não vão me fazer mal. Agou-XXV me fez sua rainha, disse a velha, mas ele tinha muitas outras rainhas, e nem todas eram humanas. Ele não foi assassinado pois 10 anos depois que cheguei aqui, então o próximo rei me tomou. E assim tem sido sempre. Eu sou a rainha mais velha agora. Muito poucas das mulheres deles vivem até uma idade avançada. Não apenas estão constantemente sujeitas a assassinato, mas, devido às suas mentalidades subnormais, estão sujeitas a períodos de depressão durante os quais é muito provável que se destrua. Ela se virou de repente e apontou para as janelas grades. Você vê esta sala, disse ela, com o eunuco negro lá fora. Onde quer que você veja estas janelas, saberá que há mulheres, pois com pouquíssimas exceções, elas nunca são autorizadas a sair do cativeiro. São consideradas, e realmente são, mais violentas do que os homens. Por vários minutos os dois ficaram em silêncio,
Então a mulher mais jovem se voltou para a mais velha. Não há nenhuma maneira de escapar? Perguntou ela. A velha mulher apontou univamente para as janelas gradeadas e depois para a porta, dizendo: e lá está o eunuco armado. E se você passasse por ele, como poderia chegar à rua? E se chegasse à rua, como poderia atravessar a cidade até a muralha externa? E mesmo que, por algum milagre, você alcançasse a muralha externa, e por outro milagre, fosse permitido passar pelo portão, poderia você alguma vez esperar atravessar a floresta onde os grandes leões negros vagam e se alimentam de homens? Não, exclamou ela, respondendo à própria pergunta. Não há escapatória, pois depois de escapar do palácio, da cidade e da floresta, seria apenas convidar a morte na aterrorizante terra deserta além. Em 60 anos, você é o primeiro a encontrar esta cidade enterrada. Em 1000 anos, nenhum habitante deste vale jamais a deixou, e na memória dos homens, ou mesmo em suas lendas, ninguém a havia encontrado antes da minha chegada, exceto um único gigante guerreiro, cuja história foi transmitida de pai para filho. Acho, pela descrição, que ele deve ter sido um espanhol, um homem gigante com escudo e capacete, que abriu caminho pela terrível floresta até o portão da cidade, que caiu sobre aqueles que foram enviados para capturá-lo e os matou com sua poderosa espada. E quando ele comeu dos vegetais dos jardins, e dos frutos das árvores e bebeu da água do riacho, ele se voltou e lutou de volta pela floresta até a boca do desfiladeiro. Mas, embora ele tenha escapado da cidade e da floresta, não escapou do deserto, pois corre uma lenda de que o rei, temendo que ele trouxesse outros para atacá-los, enviou um grupo atrás dele para matá-lo. Por 3 semanas eles não o encontraram, pois foram na direção errada, mas finalmente deram de cara com seus ossos, limpos pelos abutres, deitados a um dia de marcha pela mesma garganta pela qual você e eu entramos no vale. Eu não sei, continuou a velha, se isso é verdade. É apenas uma de suas muitas lendas. Sim, disse a garota, é verdade. Tenho certeza de que é verdade, pois eu vi o esqueleto e a armadura corroída deste grande gigante. Neste momento, a porta foi aberta sem cerimônia e um negro entrou carregando 2 recipientes planos nos quais havia vários menores. Ele os colocou sobre uma das mesas perto das mulheres e, sem uma palavra, se virou e saiu. Com a entrada do homem com os recipientes, um aroma delicioso de comida cozida despertou na mente da garota a percepção de que estava com muita fome. E a um sinal da velha, ela se dirigiu à mesa para examinar os alimentos. Os recipientes maiores, que continham os menores, eram de cerâmica, enquanto os que estavam dentro deles eram evidentemente de ouro batido. Para sua intensa surpresa, ela encontrou entre os recipientes menores uma colher e um garfo, que, embora de desenho peculiar, eram tão úteis quanto qualquer um que ela tivesse visto em comunidades mais civilizadas. Os dentes do garfo eram evidentemente de ferro ou aço, a garota não sabia qual, enquanto o cabo e a colher eram do mesmo material que os recipientes menores. Havia um ensopado muito temperado com carne e legumes, um prato de frutas frescas e uma tigela de leite ao lado da qual havia um pequeno jarro contendo algo que se assemelhava à geleia. Estava tão faminta que nem esperou sua companheira chegar à mesa. Enquanto comia poderia jurar que nunca antes havia provado comida mais saborosa. A velha mulher chegou devagar e sentou-se em um dos bancos em frente a ela. Enquanto retirava os recipientes menores dos maiores e os organizava diante de si na mesa, um sorriso torto se formou em seus lábios enquanto observava a jovem comer. A fome é um grande nivelador, disse ela com uma risada. O que quer dizer? Perguntou a garota. Aposto que algumas semanas atrás você teria ficado enojada com a ideia de comer gato. Gato! Exclamou a menina. Sim, disse a velha. Qual é a diferença? Um leão é um gato. Quer dizer que estou comendo leão agora? Sim, disse a velha. E do jeito que o preparam. É muito saboroso. Você vai gostar bastante. Berta Kircher sorriu, um pouco duvidosa. Eu não conseguiria distinguir, disse ela, de cordeiro ou vitela. Não, disse a mulher. Tem o mesmo sabor para mim. Mas esses leões são muito bem cuidados e bem alimentados. E sua carne é tão temperada e preparada que, no que diz respeito ao sabor, poderia ser qualquer coisa. E assim Berta Kircher quebrou seu longo jejum com frutas estranhas, carne de leão e leite de cabra. Mal tinha terminado quando a porta se abriu novamente, e entrou um soldado com uniforme amarelo. Ele falou com a velha. O rei, ela disse, ordenou que você fosse preparada e levada a ele. Você vai dividir esses apartamentos comigo. O rei sabe que eu não sou como as outras mulheres dele. Ele nunca teria ousado colocá-la com elas. Herod 16 tem intervalos de lucidez ocasionais. Você deve ter sido levada a ele durante um desses. Como os outros. Ele pensa que é o único em toda a comunidade que é são, mas mais de uma vez achei que os diversos homens com quem entrei em contato aqui, incluindo os próprios reis, me viam como, pelo menos, menos louca que os outros. No entanto,
Como mantive meu juízo ao longo de todos esses anos é um mistério para mim. O que você quer dizer com preparada? Perguntou Berta Kircher. Você disse que o rei ordenara que eu fosse preparada e levada a ele. Você será banhada e vestida com um manto semelhante ao que eu uso. Não há escapatória. Perguntou a garota. Não existe nem como eu me matar. A mulher lhe entregou o garfo. Esse é o único jeito, disse ela. E você vai notar que os dentes são muito curtos e rombos. A garota estremeceu, e a velha colocou uma mão suavemente em seu ombro. Ele pode apenas olhar para você e manda-la embora, disse ela. A Gol XXV me chamou uma vez, tentou conversar comigo, descobriu que eu não conseguia entendê-lo e que ele não conseguia me entender. Ordenou que eu aprendesse a língua do seu povo e então aparentemente me esqueceu por um ano. Às vezes, não vejo o rei por um longo período. Houve um rei que governou por 5 anos e que eu nunca vi. Sempre a esperança, até eu, cuja própria memória sem dúvida foi esquecida além destes muros do palácio. Ainda tenho esperança, embora ninguém saiba melhor o quão inútil isso é. A velha levou Berta Kircher a um apartamento adjacente, no chão do qual havia uma poça de água. Ali, a garota se banhou. Em seguida, sua companheira trouxe-lhe uma das vestes justas das mulheres nativas e a ajustou ao seu corpo. O material da túnica era de um tecido leve que acentuava a beleza arredondada da forma juvenil. Pronto, disse a velha, ao dar uma última ajeitada em uma das dobras da vestimenta. Você é realmente uma rainha. A garota olhou para seus seios nus e membros apenas parcialmente cobertos. Horrorizada. Eles vão me levar à presença dos homens nessa condição seminua, exclamou. A velha senhora sorriu com seu sorriso torto. Não é nada, disse ela. Você se acostumará com isso, assim como eu, que fui criada na casa de um ministro do Evangelho, onde era considerado quase um crime para uma mulher mostrar o tornozelo coberto por meia. Em comparação com o que você sem dúvida verá e as coisas que poderá ser chamada a enfrentar, isso é apenas uma bobeira. Por aquilo que pareceram horas para a garota angustiada, ela andava de um lado para o outro no chão de seu apartamento, aguardando a convocação final para a presença do Rei Louco. A escuridão caíra, e as tochas de óleo no palácio já estavam acesas muito antes de 2 mensageiros aparecerem com instruções de que Erog exigia sua presença imediata e que a velha, a quem chamavam de Chanela, deveria acompanhá-la. A garota sentiu um leve alívio ao descobrir que teria pelo menos uma amiga consigo, por mais incapaz de ajudá-la que a velha pudesse ser. Os mensageiros conduziram os dois a um pequeno apartamento no andar de baixo. Chanela explicou que aquele era um dos antessalas adjacentes à sala principal do trono, onde o rei costumava receber sua corte inteira. Vários guerreiros de túnicas amarelas sentavam-se pelos bancos dentro da sala. Na maior parte do tempo, seus olhos estavam voltados para o chão e suas posturas transmitiam abatimento e melancolia. Quando as duas mulheres entraram, alguns olharam para elas com indiferença, mas, em sua maioria, ninguém lhes deu atenção. Enquanto esperavam na antecâmara, entrou de outro apartamento um jovem uniformizado de forma semelhante aos outros, com a exceção de que em sua cabeça havia uma filactéia de ouro, na frente da qual uma única pena de papagaio se ergueu acima da testa. Ao entrar, os outros soldados na sala se levantaram. Esse é Metak, um dos filhos do rei, sussurrou Chanela para a garota. O príncipe estava atravessando a sala em direção à câmara da audiência quando seu olhar por acaso recaiu sobre Berta Kircher. Ele parou no meio do caminho e ficou observando-a por um minuto inteiro sem falar. A garota, envergonhada com o olhar ousado dele e sua pouca roupa, corou e, abaixando o olhar para o chão, se afastou. Metak de repente começou a tremer da cabeça aos pés então, sem outro aviso além de um grito rouco e alto, avançou e agarrou a garota em seus braços. Instantaneamente, instalou-se o pandemônio. Os 2 mensageiros que haviam sido encarregados de conduzir a garota à presença do rei dançavam, gritando, ao redor do príncipe, agitando os braços e gesticulando selvagemente como se quisessem forçá-lo a desistir dela, ao mesmo tempo em que não ousavam tocar na realeza. Os outros guardas, como se compartilhassem da loucura do príncipe, correram gritando e brandindo seus sabres. A garota lutava para se libertar do horrível abraço do maníaco, mas com o braço esquerdo ele a segurava como se fosse um bebê, enquanto com a mão livre sacava seu sabre e atacava ferozmente aqueles que estavam mais próximos. Um dos mensageiros foi o primeiro a sentir a lâmina afiada da lâmina de Metak. Com um único corte feroz, o príncipe atravessou a clavícula do sujeito e desceu até o centro do peito. Com um grito agudo que se elevou acima dos gritos dos outros guardas, o homem caiu no chão, e enquanto o sangue jorrava da ferida terrível, ele lutou para se levantar invamente e depois afundou invamente e morreu em uma grande poça de seu próprio sangue. Enquanto isso, Metak, ainda agarrado desesperadamente à garota, havia recuado em direção à porta oposta. À vista do sangue, 2 dos guardas, como se tivessem sido subitamente tomados por um frenesi maníaco,
deixaram suas sabres caírem no chão e se lançaram um sobre o outro com unhas e dentes, enquanto alguns tentavam alcançar o príncipe e outros defendê-lo. Em um canto da sala, sentava-se um dos guardas rindo estrondosamente, e justamente quando Metak conseguiu alcançar a porta e levar a garota consigo, ela achou que viu outro dos homens saltar sobre o corpo do mensageiro morto e cravar os dentes em sua carne. Durante a orgia de loucura, Shamila manteve-se bem próxima da garota, mas a porta do quarto Metak a tinha visto, e virando-se subitamente, avançou com ferocidade contra ela. Felizmente para Shamila, ela já estava parcialmente atravessando a porta naquele momento, de modo que a lâmina de Metak apenas se cravou na pedra do arco do portal, e, então, Shamila, guiada sem dúvida pela sabedoria de 60 anos de experiências semelhantes, fugiu pelo corredor o mais rápido que suas pernas antigas e vacilantes podiam levá-la. Metak, já fora da porta, recolocou sua espada à bainha, e, levantando a garota do chão, a carregou na direção oposta à de Shamila. Capítulo 20. Veio Tarzan. Pouco antes do anoitecer naquela noite, um aviador quase exausto entrou na sede do Coronel Capel, dos segundos rodégios, e saudou. Bem, Thompson? Perguntou o superior. Como foi a sorte? Os outros todos já voltaram. Não vimos nada do Udvik nem de seu avião. Acho que teremos que desistir, a menos que você tenha tido mais sucesso. Tive, respondeu o jovem oficial. Eu encontrei o avião. Não, exclamou o Coronel Capel. Onde estava? Algum sinal do Udvik? Fica no buraco mais podre no chão que você já viu, bem para o interior. Garganta estreita. Vi o avião certinho, mas não consigo alcançá-lo. Havia um verdadeiro diabo de leão circulando por ali. Eu pousei perto da beira do penhasco, ia descer para dar uma olhada no avião, mas esse camarada ficou por perto por uma hora ou mais e, no final, tive que desistir. Você acha que os leões pegaram Udvik? Perguntou o coronel. Duvido, respondeu o tenente Thompson, pelo fato de não haver nenhum indício de que o leão tivesse se alimentado em qualquer lugar próximo ao avião. Levantei-me depois de perceber que era impossível descer ao redor do avião e explorei o desfiladeiro para cima e para baixo. Vários quilômetros ao sul encontrei um pequeno vale arborizado no centro do qual, por favor, não me considere louco, senhor, existe uma verdadeira cidade, ruas, prédios, uma praça central com uma lagoa, prédios de bom tamanho com cúpulas e minaretes e tudo mais do tipo. O oficial mais velho olhou para o mais jovem com compaixão. Você está todo agitado, Thompson, disse ele. Vai, tire um bom sono. Você está neste trabalho há bastante tempo e isso deve ter mexido com seus nervos. O jovem balançou a cabeça um pouco irritado. Perdoe-me, senhor, disse ele, mas estou dizendo a verdade. Não estou enganado. Eu circulei pelo lugar várias vezes. Pode ser que Udvik tenha encontrado o caminho até lá ou tenha sido capturado por essas pessoas. Havia pessoas na cidade? Perguntou o coronel. Sim, eu as vi nas ruas. Você acha que a cavalaria poderia chegar ao vale? Perguntou o coronel. Não, respondeu Thompson. O terreno está todo cortado por esses desfiladeiros profundos. Até a infantaria teria enormes dificuldades, e não há absolutamente nenhuma água que eu pudesse encontrar por pelo menos 2 dias de marcha. Foi nesse momento que um grande valsal parou em frente à sede dos segundos rodésios e, um instante depois, o general Sons desceu e entrou. O coronel Capel levantou-se de sua cadeira e saudou seu superior, e o jovem tenente saudou e ficou em posição de sentido. Eu estava passando, disse o general, e pensei em fazer uma visita rápida. A propósito, como está a busca pelo tenente Smithfield? Vejo Thompson aqui e acredito que ele esteja entre os designados para a busca. Sim, disse Capel. Ele estava. É o último a chegar. Ele encontrou o navio do tenente. E então ele repetiu o que o tenente Thompson havia lhe relatado. O general sentou-se à mesa com o coronel Capel, e juntos os dois oficiais, com a ajuda do piloto, marcaram a localização aproximada da cidade que Thompson havia relatado ter descoberto. É um país extremamente difícil, comentou Suntz. Mas não podemos deixar pedra sobre pedra até termos esgotado todos os recursos para encontrar aquele garoto. Vamos enviar uma força pequena. Uma força pequena tem mais chances de sucesso do que uma grande. Cerca de uma companhia, coronel, ou digamos 2, com caminhões suficientes para transporte de rações e água. Coloque um bom homem no comando e deixe-o estabelecer uma base o mais a oeste possível, com alcance dos caminhões. Você pode deixar uma companhia lá e enviar a outra adiante. Inclino-me a acreditar que você pode estabelecer sua base a 1 dia de marcha da cidade. Se for o caso, a força que você enviar à frente não terá problemas com falta de água, pois certamente deve haver água no vale onde a cidade se encontra. Detalhe alguns aviões para reconhecimento e serviço de mensageiro para que a base possa manter contato o tempo todo com a vanguarda. Quando sua força pode partir, podemos carregar os caminhões esta noite, respondeu Capel.
e marchar por volta da 1 hora da manhã de amanhã. Bom, disse o general, me mantenha informado. E retornando às saudações dos outros, partiu. Enquanto Tarzan saltava para as vinhas, ele percebeu que o leão estava bem próximo e que sua vida dependia da força das trepadeiras agarradas às muralhas da cidade, mas, para seu intenso alívio, encontrou os caules tão grossos quanto o braço de um homem, e os tentáculos que se fixaram à parede tão firmemente presos, que seu peso sobre o caule parecia não ter efeito perceptível sobre eles. Ele ouviu o rugido perplexo de Numa enquanto o leão escorregava para baixo, arranhando inutilmente as trepadeiras, e então, com a agilidade dos macacos que o haviam criado, Tarzan saltou agilmente até o topo do muro. A poucos metros abaixo dele estava o telhado plano do prédio adjacente, e, ao saltar sobre ele, estava de costas para nicho de onde uma abertura dava vista para os jardins e a floresta além, de modo que não viu a figura agachada ali na sombra escura. Mas, se não viu, não ficou por muito tempo sem perceber que não estava sozinho, pois mal seus pés tocaram o telhado quando um corpo pesado saltou sobre ele por trás e braços musculosos o envolveram pela cintura. Surpreendido e levantado do chão, o homem macaco estava, por enquanto, indefeso. Seja lá qual fosse a criatura que o havia capturado, aparentemente tinha um objetivo bem definido em mente, pois caminhava diretamente em direção à borda do telhado, de forma que logo ficou claro para Tarzan que ele seria lançado no pavimento abaixo, uma forma altamente eficaz de se livrar de um intruso. Que ele seria mutilado ou morto, o homem macaco tinha certeza, mas não tinha intenção de permitir que seu agressor executasse o plano. Os braços e pernas de Tarzan estavam livres, mas ele estava em uma posição tão desvantajosa que não conseguia usá-los de maneira eficaz. Sua única esperança estava em desequilibrar a criatura. Era isso. Tarzan endireitou o corpo e inclinou-se o máximo que pôde contra seu captor. E então, de repente, lançou-se para frente. O resultado foi tão satisfatório quanto ele poderia ter esperado. O grande peso do homem macaco, lançado de repente de uma posição ereta, fez com que o outro também se lançasse violentamente para frente, resultando que, para se salvar, ele soltou involuntariamente seu apeto. Felino em seus movimentos, o homem macaco mal havia tocado o telhado quando já estava de pé novamente, enfrentando seu adversário, um homem quase do seu tamanho e armado com um sabre, que agora sacou da bainha. Tarzan, entretanto, não tinha intenção de permitir o uso dessa arma formidável, e assim, mergulhou nas pernas do outro, desviando-se do corte feroz que vinha de lado, e como um jogador de futebol americano derruba um corredor adversário, Tarzan derrubou seu antagonista, carregando-o para trás por vários metros e lançando-o pesadamente de costas sobre o telhado. Mal o homem tocará o telhado e o homem macaco já estava sobre seu peito. Uma mão musculosa procurou e encontrou o pulso da espada e a outra a garganta do guardião de túnica amarela. Até então, o sujeito lutara em silêncio, mas assim que os dedos de Tarzan tocaram sua garganta, ele soltou um único grito penetrante que os dedos marrons cotaram quase instantaneamente. O sujeito lutou para escapar do abraço da criatura nua sobre seu peito, mas tanto quanto poderia ter lutado para escapar das garras de Numa, o leão. Gradualmente suas lutas diminuíram, seus olhos minúsculos saltaram das órbitas, rolando horrivelmente para cima, enquanto de seus lábios cobertos de espuma sua língua inchada se projetava. À medida que suas lutas cessaram, Tarzan se ergueu e, colocando um pé sobre a carcaça de sua presa, estava prestes a soltar seu grito de vitória quando o pensamento de que o trabalho diante dele exigia a máxima cautela fechou seus lábios. Andando até a beira do telhado, ele olhou para baixo, para a rua estreita e sinuosa abaixo. Em intervalos, aparentemente em cada cruzamento de ruas, uma chama de óleo chispeava fracamente em suportes fixados nas paredes, um pouco acima da altura da cabeça de um homem. Na maior parte, os becos sinuosos estavam em sombra densa, e mesmo na proximidade imediata das chamas, a iluminação estava longe de ser brilhante. Na área restrita de sua visão, ele podia ver que ainda havia alguns dos estranhos habitantes se movendo pelas estreitas ruas. Para continuar sua busca pelo jovem oficial e pela garota, ele precisava ser capaz de se mover pela cidade o mais livremente possível, mas passar por baixo de uma das luzes de esquina, nu como estava, exceto por um pano de cintura, e sob todos os outros aspectos notavelmente diferente dos habitantes da cidade, seria praticamente convidar a uma descoberta quase imediata. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente e ele procurava algum plano de ação viável, seus olhos caíram sobre o cadáver no telhado próximo a ele, e imediatamente lhe ocorreu a possibilidade de se disfarçar com as vestes de seu adversário conquistado. Bastaram apenas alguns momentos para que o homem macaco se vestisse com as calças justas, sandálias e a túnica amarela com estampa de papagaio do soldado morto. Ao redor da cintura, ele prendeu o cinto da espada,
mas por baixo da túnica manteve a faca de caça de seu pai falecido. Suas outras armas ele não podia simplesmente descartar, e assim, na esperança de que pudesse recuperá-las eventualmente, levou-as até a beira do muro, e as deixou entre a folhagem na base. No último momento, achou difícil se separar de sua corda, que, junto com a faca, era sua arma mais habitual, e aquela que usava há mais tempo. Ele descobriu que, ao remover o cinto de sabre, podia enolar a corda em torno de sua cintura, por baixo da túnica, e então, ao recolocar o cinto, ainda assim mantê-la inteiramente escondida de observações acidentais. Finalmente, satisfatoriamente disfarçado, e com até mesmo seu topete de cabelo preto contribuindo